O aumento da violência assusta os moradores e os comerciantes da Grande Vitória. E se a violência cresce, aumenta também a procura por equipamentos de segurança. A intenção é inibir a ação dos bandidos. Cerca elétrica, concertina, sensores, câmeras de monitoramento e vigias são recursos cada vez mais encarados como uma arma contra bandidos. Em razão do crescimento da violência no nosso estado e no nosso país, surgiram alternativas para minimizar as consequências da ação da delinquência. Então, a atividade de segurança tem um caráter preventivo. Você investe em alarmes, em circuito de TV e até mesmo na disponibilização no homem em algumas áreas de trabalho. A procura por equipamentos de proteção aumentou na Grande Vitória. Esta empresa, na Serra, especializada em segurança, só vendia para empresas. Nos últimos 2 anos, cresceu o interesse por casas e apartamentos. São 1.000 contas de alarmes monitorados pela Central 24 horas. No Espírito Santo nós temos cerca de 53 empresas que prestam serviço de vigilância, empregam 14.500 empregados e essas empresas trazem na sua estrutura também o fornecimento de serviço de monitoramento, alarmes, rastreamento de veículo e monitoramento de imagem à distância. É um mercado que tem crescido muito no rastro da sensação de insegurança. É que os crimes violentos na Grande Vitória cresceram muito nos últimos meses. E isso está deixando a população muito mais insegura. Acontece que a tecnologia nem sempre intimida o ladrão. Em menos de 2 meses, esse posto de combustível da capital foi assaltado. Repare que em todos os 2 crimes, os bandidos entram como clientes, rendem os funcionários, roubam o dinheiro e saem do estabelecimento naturalmente. As ações duram menos de 5 minutos e são registradas pelas câmeras de segurança. Nós fazemos investimentos, para evitar, pensando que isso vai evitar essas situações desagradáveis. Infelizmente, essas pessoas, esses delinquentes, eles não estão mais se inibindo com isso, ou seja, eles não estão ligando mais para se o seu comércio tem câmeras, se ele tem sistema de vídeo monitoramento, eles não estão ligando. A tranquilidade que eles têm é de que, na realidade, nada vai os impedir de que façam isso. Quem compra o equipamento paga mais caro. A proprietária dessa creche em Colina de Laranjeiras, na Serra, pretende implantar 15 câmeras, mas o investimento é alto, R$12.000. Ela resolveu buscar ajuda com os pais das crianças para custear a instalação de segurança. A grande maioria dos pais, principalmente das crianças menores, se prontificaram a estar ajudando com esse custo. Diante do aumento da criminalidade, o que pode realmente fazer a diferença é o investimento na segurança pública. O Programa Estado Presente é um programa que envolve tanto a questão de controle da criminalidade quanto as ações de prevenção. Na parte de controle, estamos investindo, recompondo o efetivo policial, mas também agregando tecnologia de inteligência para a investigação policial. Adquirimos 1.000 câmeras de vídeo monitoramento e estamos instalando em 16 municípios para ajudar tanto na prevenção do crime quanto na elucidação desses delitos. O Ministério Público Federal quer aumentar o cerco contra os candidatos fichas sujas, aqueles que têm condenações na Justiça. Para isso, foi criado um banco de dados. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Procurador Regional Eleitoral, Flávio Bering. Doutor Flávio, boa noite. Obrigado pela presença do senhor. Obrigado. A lei da ficha limpa entrou em vigor no Brasil em 2010 e foi usada pela primeira vez na eleição de 2012. E foi uma lei muito polêmica na época. Nós já temos resultados expressivos dessa lei? Olha, Adriana, eu acredito que sim, Ela foi implementada em 2012 com muito sucesso. É claro que toda lei nova, que entra em vigor, ainda há discussões jurídicas sobre aplicabilidade e outras questões, mas eu acredito que ela foi bastante eficaz e agora, numa eleição geral, a primeira vez que ela é aplicada numa eleição geral, nós temos uma grande esperança da sua aplicação. Qual que é o objetivo de vocês? É identificar quem são esses políticos e tentar impugnar essas candidaturas? Exatamente, Adriana. É porque a legislação, ela estabelece alguns critérios para que alguém possa ser candidato, a um cargo eletivo, E para isso, esse candidato ele faz um registro da candidatura dele, e aí se abre um prazo para que alguns legitimados possam impugnar essas candidaturas. E o Ministério Público Federal Eleitoral é um legitimado para impugnação,
E então, o que nós estamos fazendo agora? Nós temos que fazer um trabalho de busca de dados, porque esses critérios que a lei, né, essas restrições que a lei estabelece, elas estão espalhadas em inúmeros bancos de dados, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que coletar essas informações e de antemão, porque nós temos um prazo muito curto para impugnar, né? E já nos prevenir para quando vierem os registros, nós podermos exercer esse direito, essas ações. É claro que o candidato deveria ter o bom senso, né, de nem se candidatar sabendo que não tem a ficha limpa, né? Isso é o que todos nós brasileiros esperamos de um candidato. Mas, na realidade, isso não acontece. Não, isso não acontece. A prática demonstra que o número de registros, né, de pessoas inelegíveis é bastante grande, né? Alguns querem discutir, né, a causa. Tem a esperança de que seja julgado mais para frente? Exato. Há outros interesses políticos em jogo também, né, Adriana? Porque aquele candidato que tem a ficha suja, mas que se registra e tem o seu registro impugnado, ele pode continuar normalmente participando do processo eleitoral, na propaganda. Só em caso de ser eleito é que ele tem algum tipo de punição, é isso? Não, porque quando o registro dele, por exemplo, vamos supor que um candidato tem um registro indeferido, né? Ele pode recorrer daquela decisão. Então enquanto não sai o resultado. Exatamente, não é definitiva aquela decisão. Então ele continua no pleito porque eventualmente, né, pode reverter aquele resultado e ele ter o registro dele deferido. E quais são os casos mais comuns de candidatos que caem nessa questão da ficha limpa? Olha, os mais comuns são a questão da rejeição das contas. Vários desses políticos já administraram algum órgão público, algum município, algum estado, né? Não tiveram as contas aprovadas. Exatamente, ou pelo legislativo, quando se trata do chefe do executivo, ou algum outro gestor, por exemplo, um presidente de assembleia, né, um presidente de câmara, tem as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, né? Isso gera a inelegibilidade dele. Então, assim, a rejeição de contas é uma causa, eu diria que é a maioria dos casos de indeferimento de registro. Mas nós temos outras causas também. Então, por exemplo, as condenações na justiça, né, são as mais diversas. Condenações por crimes. Tanto na justiça comum quanto na justiça eleitoral. Com certeza, né? E também condenações por improbidade administrativa. Né? Profissionais que foram excluídos da sua classe, da sua profissão, né? Qualquer um deles, né, que foi excluído da sua classe por decisão do órgão, tanto que nós oficiamos também os conselhos de classe para fornecer as informações. Só para que a gente dê um exemplo, um exemplo, gente. Por exemplo, um delegado que é expulso da corporação. Sim. Ele cairia no caso da ficha. Ele é um servidor público que foi demitido, né? E ele certamente está inelegível, assim como qualquer servidor que for demitido do serviço público. É um caso de inelegibilidade. Agora, doutor, vocês vão disponibilizar essa lista para os eleitores ou não? Não, Adriana. Em princípio, esse é um projeto novo, né, do Ministério Público em âmbito nacional e ele visa subsidiar um trabalho interno da instituição de coleta de dados. Né? Então, porque o objetivo de vocês é impugnar essas candidaturas. Exatamente. É impugnar quando for o caso, claro. Claro, né? sim. É impedir que esse candidato consiga avançar aí nas Exato. Eleições. Porque algo que é importante dizer, apesar da lei da ficha limpa, nós não temos uma lei que exija do candidato que apresente a inexistência daquelas restrições. Quer dizer, inverte-se o ônus. Em vez do candidato, na hora de se registrar, ter que apresentar todos os documentos que ele não incide naquelas causas, não é assim que ocorre. Vocês que têm que buscar. Somos nós e outros legitimados que têm que ir atrás desses dados, né, para poder impugnar. Então, assim, é uma falha nossa grave da legislação e que influi diretamente na implementação da ficha limpa. Mas, doutor, de qualquer forma, o trabalho de vocês é válido para fazer um alerta às pessoas, né? Que as pessoas procurem saber quem são os seus candidatos, que as pessoas procurem saber em quem estão votando. Sim. E existe alguma forma delas saberem isso? Elas podem pesquisar o nome desses candidatos, os processos que esses candidatos têm? Existe uma forma para o eleitor fazer isso? Uma forma, Adriano, que eu acho é a leitura assistir os veículos de comunicação, isso é uma forma. Ele pode fazer a pesquisa dentre aqueles candidatos
que ele acha viáveis, né? Observar as impugnações, isso é divulgado na imprensa que ocorreram, né? Às vezes o candidato, vamos dizer assim, o cara de pau, né? Que é notadamente inelegível e que mesmo assim se insiste coloca, na candidatura, né? Isso ele pode, a maior sanção para um candidato é na urna, não é na justiça, né? O que as pessoas podem e devem fazer, Adriana, é fornecer aquelas notícias de inelegibilidade. Ou seja, se elas têm conhecimento por qualquer veículo, por qualquer meio, de que alguém incida naquela lei, ela pode fornecer essa informação. E fazer a denúncia. Exato, ou ao Ministério Público, ou à Justiça Eleitoral. Doutor Flávio, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, e a seguir, acidente entre 2 ônibus e um caminhão deixa vários feridos em Vitória. A gente volta já.